Fala, trilheiros, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge e nesse curso nós abordaremos a Lei 13.979 de 2020, que trata do enfrentamento pelo Brasil ao coronavírus. Vamos juntos? Bom, no dia 11 de março de 2020, a OMS declarou a pandemia do coronavírus. Isso foi manchete nos jornais de todo mundo. Agora, vocês devem estar se perguntando: que é a OMS? E o que é o coronavírus? E o que é uma pandemia? E é isso que abordaremos agora. Bom, a OMS é a Organização Mundial da Saúde. Ela foi criada em 7 de abril de 1948 e ela é um organismo internacional vinculado à ONU, que é a Organização das Nações Unidas. E ela é composta por 194 Estados-membros, cujo objetivo dessa organização é a aquisição por todos os povos do nível de saúde mais elevado que for possível. As principais funções da OMS estão presentes no seu artigo 2º da sua Carta de Constituição. Bom, uma das principais funções é atuar como autoridade diretora e coordenadora dos trabalhos internacionais no domínio da saúde. Uma segunda função muito importante é auxiliar os governos, desde que os governos peçam, a melhorar os serviços de saúde. Também é estabelecer e manter os serviços administrativos e técnicos julgados necessários, compreendendo os serviços de epidemiologia e de estatística. Também tem estimular e aperfeiçoar os trabalhos para eliminar doenças epidêmicas, endêmicas e outras. Também estabelecer e rever, conforme for necessário, a nomenclatura internacional das doenças, das causas de morte e dos métodos de saúde pública. E, por fim, desenvolver, estabelecer e promover normas internacionais a respeito dos alimentos, aos produtos biológicos, farmacêuticos e semelhantes. Bom, a OMS existe faz bastante tempo. E quais são as principais conquistas desse órgão ao longo dessas décadas? Teve o programa, a principal, eu imagino, de todas, seja o programa de erradicação da varíola, que a varíola atualmente é um vírus erradicado no Brasil. Só existem cópias para fins de pesquisas na Rússia e nos Estados Unidos, e esse programa perdurou de 1967 a 1979. Ele funcionou de tal forma que a humanidade, apesar de existir a vacina, não se imuniza mais as pessoas, porque o vírus não circula mais no planeta Terra, e a vacina ela tem bastante efeitos colaterais, então ela só é utilizada quando apresentava surtos dessa doença nas décadas passadas. Uma segunda conquista da OMS foi a Iniciativa Global de Erradicação da Polio, que é a poliomielite, e obteve um sucesso que eliminou 99% dos casos dessa doença. E por fim, tem-se que a OMS ela é parte integrante da UNAIDS, que é o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS. Agora, galera, essa é a OMS. Acabamos a primeira parte da aula. E a gente pode estar se perguntando: pandemia, endemia, epidemia, qual que é a diferença desses termos? É isso que abordaremos agora. Bom, galera, vamos começar com surto. O que é um surto de uma doença? São muitos doentes, muitos casos, num curto espaço de tempo, numa reduzida abrangência geográfica. Você quer um exemplo? Em 2020, 76 cadetes da Academia da Força Aérea de Pirassununga, aqui no interior de São Paulo, pegaram sarampo. Então, por que um surto? Era localizado só lá na sede da Academia da Força Aérea. Só ali. O resto de Pirassununga não teve um surto de sarampo. A taxa de contaminação ficou mais ou menos a esperada. Por isso que é um surto. Foi só ali naquela área, na AFA, e a doença que apareceu, sarampo. Bastante casos numa área reduzida. Isso é um surto. Agora, galera, a epidemia é uma doença que se espalha em vários bairros da cidade, ou em várias cidades do estado, ou em vários estados de um país. Então, vamos fazer a diferenciação. Se vários bairros de uma cidade tiverem sarampo, por exemplo, alta incidência de contaminação de sarampo ou dengue, isso é uma epidemia na cidade. Mas se essa doença ficar só na cidade, para o estado foi só um surto, porque aconteceu caso só em uma determinada cidade, deu para entender? Então a epidemia ela é sempre relativa.
Vamos supor, num país, quando vários estados de uma determinada... Vamos supor, se no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Goiás, tem muitos casos de dengue. Aí, para o Brasil, isso acaba virando uma epidemia, porque tem vários estados do Brasil. Agora, se só o estado de São Paulo explode no número de dengue e os outros estados não, o que acontece foi uma epidemia no estado de São Paulo e um surto no Brasil como um todo. Deu para entender? Aí, para ter mais exemplos, a gente pode ter a epidemia de ebola na África em 2014, porque afetou 8 países. Aí, galera, por fim, a gente tem o termo que chegou agora, o coronavírus, que é a pandemia. Para a OMS, só existe uma pandemia quando países de todos os continentes apresentam casos da doença. Então, como exemplo, temos o coronavírus agora em 2019, 2020, e tivemos a gripe suína lá em 2009, que ela acabou espalhando para o mundo inteiro. Aí, um outro termo que aparece menos, mas que ele aparece e pode causar confusão, é a endemia. O que é uma endemia? É uma doença que é comum em uma determinada região, e ela pode ou não caracterizar um surto. Por exemplo, a malária no Brasil, 99% dos casos se concentram na região amazônica. Então, vamos supor, se o indivíduo é diagnosticado com malária, é praticamente impossível que ele tenha se contaminado em outra região do Brasil que não seja na região amazônica. Mas por isso que é uma doença endêmica, só tem ali. Só que isso não significa que é um surto, porque vamos supor, apesar da malária só ter na região amazônica, vamos supor que são esperados por ano 500 casos. E num determinado ano só aconteceram 400, ou seja, ficou abaixo do esperado. Então não houve um surto, mas continua sendo uma doença endêmica. Agora, se o normal são 500 casos e aparecem 10 mil, aí virou um surto. Deu para entender? Bom, galera, encerramos nossa primeira aula. Muito obrigado, bons estudos!